Olá, sejam bem-vindos. Vamos agora falar sobre fundamentos da educação. O que torna a educação possível e necessária é o fato da modificabilidade humana. O homem é um ser que se transforma exteriormente e interiormente, o que faz dele um ser histórico. O homem se transmuta permanentemente. A finalidade desse estudo é esboçar os elementos dos fundamentos da educação que consideramos relevantes para a compreensão adequada do processo educacional. Cabe nesta reflexão apontar que os fundamentos da educação estão ligados aos objetivos pedagógicos, ou seja, os princípios gerais que irão nortear o ensino e a aprendizagem especificamente. Por isso, é indispensável analisá-los sempre nas dimensões tratadas, psicológicas, biológicas, sociais e filosóficas, e relacioná-los. É importante refletir a educação sobre experiências concretas para conhecer melhor o procedimento que favorecem ou que dificultam o aprendizado e suas práticas. Tais elementos estão alicerçados na psicologia, biologia, sociologia e filosofia. Fundamentos psicológicos. É um ramo da ciência que estuda a mente e os processos mentais, especialmente no que se relaciona ao comportamento do homem e dos animais. Podemos dizer que a psicologia é a ciência dos fenômenos psíquicos e comportamentais. Até o final do século XIX, os fundamentos da educação se apoiavam exclusivamente na filosofia. Somente no início do século XX, a pedagogia começou a receber a influência direta dos estudos da psicologia. Considerando que o ato de aprender é uma característica humana, a psicologia vem promovendo reflexões a respeito de como o indivíduo aprende, se desenvolve, se relaciona no grupo e como se constitui como sujeito. Fundamentos biológicos. A biologia estuda as transformações e as relações que os seres vivos mantêm com o meio ambiente ao longo do tempo. A partir da metade do século XX, professores de psicologia e de pedagogia salientaram a necessidade de uma melhor base biológica para os seus alunos. Assim, foi criada a biologia da educação, para dar ao educador uma visão ampla dos fenômenos da vida e da evolução. As diferenças e as mudanças que ocorrem nos indivíduos são resultados de fatores complexos de natureza biológica, como a hereditariedade, a alimentação, doenças, ação da atmosfera, atividade dos músculos e o sistema nervoso. Mas não basta reconhecer tais fatores. Cabe ao educador procurar intervir sobre eles, para que certas características individuais desapareçam e outras se desenvolvam. Dessa forma, os fundamentos biológicos determinam as diferenças e variações individuais na espécie humana. Fundamentos sociológicos. Ele irá proporcionar o entendimento do indivíduo interagindo com o meio social. A nova sociologia da educação coloca a problematização dos currículos escolares no centro da análise sociológica da educação. Hoje, a sociologia aborda como tema central de discussão o papel da educação na produção e reprodução da sociedade de classes, pois se faz necessário saber como o indivíduo se desenvolve, levando em conta, por exemplo, a diversidade cultural, econômica e social, e buscando novas estratégias para manter a motivação e o interesse pelos assuntos e conteúdos de forma a contextualizá-los. Fundamentos filosóficos. A filosofia tenta pensar de um modo mais genérico e sistemático em um tudo que existe na realidade como um todo. O homem sente-se perplexo diante do próprio eu. Para educá-los de um modo sensato e esclarecido, convém saber no que queremos que ele se torne. Para isso, é necessário indagar para que eles vivem, ou seja, indagar qual pode ser a finalidade da vida que eles devem ter. A filosofia da educação procura a compreensão e abre caminho mostrando que não é apenas útil, mas necessário se definir as metas para a formação do homem que atende aos seus próprios ideais e aos ideais do mundo, em constantes transformações. Para explorar mais o entendimento da importância dos fundamentos da educação, vamos falar de alguns teóricos e seus pensamentos. Para John Watson, as pesquisas dos processos mentais eram pouco produtivas.
de modo que seria conveniente se concentrar no processo psicológico de observação do comportamento. O comportamento seria qualquer mudança observada em um organismo que fosse consequência de um estímulo ambiental anterior, especialmente alterações nos sistemas glandular e motor. E foi assim que Watson apresentou a psicologia como um ramo puramente objetivo e experimental das ciências naturais. A finalidade da psicologia seria então prever e controlar o comportamento de todo e qualquer indivíduo, criando o behaviorismo clássico. Alguns autores referem-se ao behaviorismo clássico como a psicologia da contração muscular. Em outras palavras, para o behaviorista clássico, um comportamento é sempre uma resposta a um estímulo específico. Esta resposta viria a ser superada por comportamentalistas posteriores. Watson era um defensor da importância do meio na construção e desenvolvimento do indivíduo. Ele acreditava que todo comportamento demonstrava o condicionamento dos sentimentos humanos através das respostas aos estímulos. Vamos falar agora de Jean Piaget. Piaget formulou esquemas para explicar a construção do conhecimento. Os esquemas são a assimilação, a acomodação e a adaptação. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. A assimilação deve ser entendida como um mecanismo que consiste no processo mental pelo qual os dados da experiência se incorporam aos esquemas de ação e aos esquemas operatórios existentes, no movimento de integração ao meio do organismo. A acomodação deve ser entendida como uma ampliação ou modificação de um esquema de assimilação. É o processo pelo qual os esquemas mentais existentes modificam-se em função das experiências e relações com o meio. E assim, o organismo vai se submetendo às exigências exteriores, adequando-se ao meio. Um exemplo: a criança que já construiu o esquema de sugar assimila a mamadeira, mas terá que modificar esse esquema para sugar a chupeta ou comer com a colher. Adaptação deve ser entendida como um processo no qual o indivíduo assimila e acomoda um novo comportamento. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo está sempre passando por equilíbrios e desequilíbrios. Isso se dá por meio das interferências, sejam elas orgânicas ou ambientais. E são os mecanismos de assimilação e acomodação que acionam processos e ordenam o desequilíbrio, permitindo o equilíbrio. Por exemplo, a inteligência seria uma assimilação, pois incorpora dados da experiência do indivíduo. Assim, uma vez que ele assimilou intelectualmente uma nova experiência, vai formar um novo esquema ou modificar o esquema antes vigente. Então, na medida que ele compreende aquele novo conhecimento, ele se apropria dele e se acomoda. Aquilo passa a ser normal. Então volta novamente ao equilíbrio. O processo de regulação entre a assimilação, acomodação e adaptação é a equilibração, que é o conceito central na teoria construtivista. Em algumas atividades mentais, predomina a assimilação, como os jogos simbólicos, e em outras, predominam a acomodação, como a reprodução. O construtivismo é uma das correntes teóricas empenhadas em explicar como a inteligência humana se desenvolve, partindo do princípio de que o desenvolvimento da inteligência é determinado pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio. Esta concepção do conhecimento e da aprendizagem, que derivam principalmente das teorias de Piaget e da pesquisa sócio-histórica de Vygotsky, que parte da ideia de que o homem não nasce inteligente. Como Piaget, Vygotsky não formulou uma teoria pedagógica, embora o pensamento do psicólogo tenha dado ênfase no aprendizado. Ele ressaltou a importância da instituição escolar no conhecimento, acreditando que a intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. Afirmava que o bom ensino é aquele que estimula a criança a atingir um nível de compreensão e habilidade que ainda não domina completamente. Ensinar o que a criança já sabe desmotiva o aluno, e ir além da sua capacidade é inútil.
O psicólogo considerava ainda que todo aprendizado amplia o universo mental do aluno. O ensino de um novo conteúdo não se resume à aquisição de uma habilidade ou de um conjunto de informações, mas amplia as estruturas cognitivas da criança. Por exemplo, com o domínio da escrita, o aluno adquire também a capacidade de reflexão e controle do próprio funcionamento psicológico. Assim, o sujeito do conhecimento está o tempo todo modelando suas ações e operações conceituais com a base em suas experiências. O chamado construtivismo, como corrente pedagógica contemporânea, talvez represente a síntese mais elaborada da pedagogia no século XX. Por construir-se em uma aproximação integral de um movimento histórico, o chamado construtivismo, como corrente pedagógica contemporânea, talvez represente a síntese mais elaborada da pedagogia do século XX. Por constituir-se de uma aproximação integral de um movimento histórico e cultural de maiores dimensões, a escola nova ou ativa. Movimento que, em seu tempo, assumiu uma concepção reformista e uma atitude transformadora nos processos escolares. Partindo desse ponto de vista, o construtivismo se converteu em opção alternativa ao modelo de educação funcionalista, pois, em seu interior, entrelaçaram-se tanto interpretações ideológicas como diversas visões pedagógicas, que não só influíram na forma de pensar a educação escolar, mas também tiveram impacto no modelo da organização escolar e na dinâmica da vida cotidiana na sala de aula, dentro de contextos escolares conservadores, sobretudo nos países europeus durante a primeira metade do século XX. Para ampliar mais ainda o entendimento da importância dos fundamentos da educação, vamos falar dos 4 pilares da educação. Os 4 pilares da educação são conceitos de fundamento da educação baseado no relatório para a Unesco, na Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI. São esses: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Vamos falar um pouco de cada um. Aprender a conhecer refere-se à aquisição dos instrumentos do conhecimento. Debruça-se sobre o raciocínio lógico, compreensão, dedução, memória, ou seja, sobre os processos cognitivos por excelência. Contudo, deve existir a preocupação de despertar no estudante não só esses processos em si, como o desejo de desenvolvê-los, a vontade de aprender, de querer saber mais e de melhorar. Aprender a fazer. Indissociável ao aprender a conhecer, o aprender a fazer refere-se essencialmente à formação técnico-profissional do educando. Consiste essencialmente em aplicar na prática os seus conhecimentos teóricos. Aprender a viver com os outros. Este domínio da aprendizagem consiste num dos maiores desafios para os educadores, pois atua no campo das atividades e valores. Aposta-se na educação como um veículo de paz, tolerância e compreensão. Aprender a ser. Esse tipo de aprendizagem depende diretamente dos outros 3. Considera-se que a educação deve ter como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo, espírito e corpo, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade. A semelhança do aprender a viver com os outros, fala-se aqui na educação de valores e atitudes, mas já não direcionados para a vida em sociedade, em particular, mas concretamente para o desenvolvimento individual. Pretende-se formar indivíduos autônomos, intelectualmente ativos e independentes, capazes de estabelecer relações interpessoais, de comunicarem e evoluírem permanentemente, de intervirem de forma consciente e proativa na sociedade.